Vamos analisar alguns dados de empresas que chamaram atenção em nossos estudos recentes, focando em companhias com cenários que parecem interessantes, seja pelo crescimento ou talvez pelos dividendos. A ideia é entender melhor o que os números estão dizendo. Exatamente. Vamos dar uma olhada em indicadores, estratégias, setores diferentes também. Algumas empresas são mais voltadas para a expansão, outras para gerar renda, né? O importante é tentar entender não só quais empresas se destacam, mas assim, por que elas podem representar oportunidades neste momento com base nas informações que a gente tem. Perfeito. E antes de ir direto para as empresas, tem uma filosofia de investimento que aparece bastante, né? Essa ideia de concentrar mais os investimentos, em vez de pulverizar demais. Nomes como Warren Buffett, Charlie Munger, eles defendem ter menos ativos, mas conhecer muito bem cada um. Sim, sim. A lógica é que permite acompanhar melhor, ter mais convicção, parece. É essa linha, sim. A perspectiva é que diversificar demais, sabe, pode acabar diluindo os retornos e fica mais difícil entender de verdade o que se tem na carteira. Claro, a capacidade de acompanhar varia, né? Depende dos recursos, do tempo dedicado. Mas essa concentração estratégica é um ponto forte para muitos investidores experientes. Para eles, conhecer profundamente poucas e boas empresas pode ser mais eficaz do que ter um monte sem a mesma análise. Interessante isso. E como que isso se aplicaria, então, num caso como o do Banco BTG Pactual? O código na bolsa é BPAC11, o preço atual está ali por volta de R$ 41, e a ação, nossa, valorizou bastante, quase 30% nos últimos 12 meses. O foco deles é bem específico, né? Sim, o BTG é um banco de investimento. Ele assessora grandes fortunas, investidores institucionais. É bem diferente dos bancos de varejo que focam mais em crédito, né? Eles administram um volume gigante, mais de R$ 1 trilhão. E são fortes em operações como IPOs, as aberturas de capital. O que chama atenção aí é o potencial de crescimento, sabe? E de onde viria esse crescimento assim, na sua visão? Olha, os dados que a gente analisou indicam que a participação de investidores em renda variável no Brasil ainda é baixa. Coisa de 2%, 3%. Se você compara com os Estados Unidos, por exemplo, lá é 40%, 55%. E tem projeções falando que milhões de brasileiros podem começar a investir nos próximos anos. O BTG, com essa plataforma, esse foco em investimento, parece bem posicionado para pegar uma parte desse fluxo. Entendi. E isso já aparece nos resultados, né? O lucro líquido dele saltou de 3,2 bilhões lá em 2020 para uns 13,2 bilhões recentemente. É um salto enorme. Nossa, Agora, os dividendos são mais modestos, ficam ali na faixa de 1%, 2,2% ao ano, o que faz sentido para uma empresa que está reinvestindo para crescer, né? faz todo sentido. Bom, saindo desse mundo de crescimento acelerado do financeiro, vamos olhar para um setor mais tradicionalmente associado à estabilidade, né, e dividendos. O setor elétrico, com a CEMIG. O código da ação preferencial é CMIG4. Está custando hoje uns R$ 10,95. E também teve uma valorização boa, 23% nos últimos 12 meses. A atuação dela é bem ampla, certo? E quando a gente olha os indicadores de valuation, tem os números que chamam a atenção. O PL, o preço sobre lucro, que basicamente mostra em quantos anos o lucro pagaria o valor de mercado da empresa, né? Está em 4,5. Isso é abaixo da média histórica dela, que era 5,51. Interessante. E o PVP, o preço sobre valor patrimonial? O PVP compara o preço da ação com o valor contável, né? Está em 1,3. Muitas análises consideram isso próximo de um valor justo. Mas o que realmente brilhou recentemente foi o dividend yield. O retorno em dividendos chegou a 17,2%. Uau! 17,2%! É muito alto. Muito alto. Bem acima da média dos últimos 5 anos, que foi de 10,2%. E os fundamentos parecem sólidos também. A dívida líquida é baixa em relação ao patrimônio, 0,38%. A margem líquida é boa, 17,25%. E o ROI, o retorno sobre patrimônio líquido, está em 25,09%. Então parece uma combinação de valuation, talvez descontado, com dividendos bem gordos. Exato. As receitas e lucros vinham consistentes, apesar de que o lucro deu uma estabilizada recente, ali perto dos 7 bilhões de reais. Entendi. Bom, e para fechar nossa análise de hoje, temos a BB Seguridade. Setor de seguros, código BBSE3. A ação está por volta de R$ 35, valorizou quase 20% nos últimos 12 meses.
O setor de seguros tem essa demanda constante, né? E a BBSE3 tem a força do Banco do Brasil por trás. Sim, a BB Seguridade usa muito a rede do Banco do Brasil para oferecer seguros de vida, patrimonial, rural, previdência, capitalização. Recentemente, a ação deu uma caída, sabe? Acompanhou um pouco o Banco do Brasil. Algumas análises apontam que isso tem a ver com dificuldades no agronegócio. Isso aumentou a sinistralidade, ou seja, o pagamento dos seguros, e também a inadimplência lá no banco controlador. E essa queda pode ter criado uma janela de oportunidade, então. É a pergunta que os dados levantam, né? Os indicadores de valuation sugerem que talvez sim. O PL está em 8,3, abaixo da média histórica de 10,3, e o PVP está em 6,17, também abaixo da média, que era 7,3. E os dividendos continuam bons? Continuou atrativo, sim, 10,13% recentemente. A média dos últimos 5 anos foi 7,5%. O lucro vinha crescendo forte, foi de 3,8 bilhões em 2020 para 8,7 bilhões. Mas, como eu disse, deu essa estabilizada nos últimos 12 meses, refletindo um pouco esses desafios do agro. Entendi. Então, resumindo o que a gente viu, BPAC 11 como um caso mais focado em crescimento. A CEMIG 4, que apresenta essa combinação de valuation, que parece interessante, e dividendos bem elevados. E a BB Seguridade, BBSE3, também com dividendos robustos e um valuation que, bom, pode ter ficado mais atrativo depois dessa correção recente. Pois é, fica aquela reflexão, né? Como que a gente equilibra, numa estratégia pessoal, a busca por crescimento, talvez como no BTG, com a busca por mais estabilidade e renda via dividendos, como a gente viu em CEMIG e BB Seguridade. E tudo isso pensando num cenário econômico que está sempre mudando, sempre trazendo novos desafios e, claro, oportunidades. Por reflexão, qual dessas estratégias, crescimento ou dividendos, parece fazer mais sentido no cenário atual para quem está ouvindo? Ou talvez exista outra empresa com um potencial interessante para analisarmos? Deixe um comentário abaixo. E não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para receber mais análises como esta. É importante lembrar, esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é o mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente. Toda e qualquer decisão de investimento é responsabilidade de cada investidor. Um abraço e até a próxima!